Olá a todos, seja bem-vindo à nossa Escola de Líderes e hoje é a nossa terceira aula. E hoje nós vamos falar sobre os integrantes da célula. Mas vamos dar uma recapitulada daquilo que nós passamos na primeira e na segunda aula. No primeiro dia, na primeira aula, nós falamos a respeito da história da visão celular e passamos ali a metodologia de ensino da Escola de Líderes. Já na segunda aula, falamos sobre a célula. O objetivo da célula, o propósito da célula, como funciona uma célula, o que é célula e o que não é célula, tudo isso nós passamos na segunda aula. E agora estamos entrando, então, no terceiro dia, na terceira aula da Escola de Líderes, e hoje vamos falar sobre os integrantes de uma célula. Na verdade, as células, ela possui 4 pessoas, 4 tipos de pessoas, 4 integrantes. E eu quero nomear aqui como, primeiro, o líder, segundo, o vice-líder, em terceiro lugar, o anfitrião, e o anfitrião talvez pode ser o vice-líder ou pode ser o líder, já vou explicar isso já. E em quarto lugar, os demais participantes. Mas vamos lá, eu quero falar a respeito do líder, essa que é a figura central e é para isso que você está aqui, né? Vamos falar a respeito do líder da célula. O líder da célula, na verdade, o líder, todos nós temos algo dentro de nós, um chamado de liderança. O problema é que as pessoas não conseguem se enxergar como líderes, elas não conseguem ver esse espírito de liderança que há dentro delas. Na verdade, quando Deus fez o homem, desde Gênesis, ele colocou dentro do homem o potencial e a capacidade para liderar. Ele disse a Adão: sujeitai e dominai toda a terra. Sobre ele há uma autoridade. Nós, a descendência adâmica, nós viemos dessa mesma descendência. Sobre nós há esse poder de liderança, esse poder de influência. Nós somos seres influenciáveis. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Ou você lidera, ou você é liderado. Ou você influencia, ou você é influenciado. Todos nós, todos, sem exceção, somos influenciados por algo. Você torce para um time, você torce para um time de futebol, por exemplo, porque alguém de algum dia te influenciou. Você gosta de um estilo de roupa porque alguém te influenciou. E preste atenção, alguém está observando você, olhando para você, e alguém vai imitar você. De certa forma, exerce uma influência sobre alguém. Então, observe as pessoas à sua volta. Observe as pessoas da sua família. É uma questão cultural, muitas vezes, claro, mas sempre há alguém que se destaca. Sempre há alguém que influencia. E talvez eu quero falar com você que é uma pessoa mais introvertida, mais tímida. Eu quero te dizer que você também tem o poder de liderança. Talvez algumas pessoas mais extrovertidas, algumas pessoas com mais aptidão, mais talento, que têm uma boa oratória, que é mais extrovertido, que conversa, que gosta de conversar com pessoas, essa pessoa vai ter uma facilidade a mais, mas não significa que aquela pessoa introvertida, tímida, ela não consiga exercer influência. Observe na escola. Observe quando você estudava, se você que ainda estuda, observe as pessoas à sua volta. Você vai ver que numa sala de aula há diferentes tipos de pessoas, porém todas elas exercem uma influência. Você vai ver aquele jovem, aquela pessoa, aquele aluno mais tímido, mais no canto, porém vai ter alguém junto com ele. Na hora do intervalo, sempre haverá pessoas reunidas com o mesmo bate-papo, com a mesma conversa, o mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de vida. Uns gostam de jogos, outros conversam sobre os estudos, outros conversam sobre assuntos variados. Na verdade, sempre há pessoas que vão influenciar e também todos nós um dia seremos influenciados. Isso é o poder de liderança que há dentro de nós. O que nós precisamos é trabalhar isso. O que nós precisamos é trabalhar esse lado que nós temos, essa essência de liderança que Deus já colocou dentro de nós. Isso pode ser trabalhado. Eu não quero dizer, eu não estou aqui dizendo que você agora vai frequentar uma escola de liderança e você vai sair daqui como alguém que vai liderar multidões. Não, não é isso. Talvez você vai liderar um grupo menor, um grupo pequeno, mas esse grupo, dali pode sair alguém que vai influenciar multidões.
Então, isso não diminui o seu trabalho, não diminui o seu poder de influência, não diminui a sua capacidade de maneira nenhuma. Então, você que está me assistindo, se você é uma pessoa introvertida, se você é uma pessoa que tem talvez vergonha, é mais tímido, preste bem atenção. Você pode, há um potencial dentro de você e você pode influenciar alguém. E esse alguém pode influenciar uma outra pessoa. E você consegue influenciar um grupo pequeno, mas esse grupo pode influenciar multidões. Por isso, abre o seu coração, ore a Deus e peça para Deus, Deus, extraia de mim esse potencial de liderança. Há outras pessoas que são mais extrovertidas e essas sim, talvez elas vão influenciar uma multidão, talvez vão influenciar um grupo maior, mas esse é o chamado e o potencial de liderança que cada um de nós temos. E quando nós falamos de líder, me vem à memória a passagem de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7. E nessa passagem conta a história aonde o profeta Samuel vai visitar a casa de Jessé para ungir o futuro, o próximo rei de Israel. E ao ungir o rei, quando ele chega diante dos filhos de Jessé, ele observa homens fortes, altos, homens guerreiros que têm um potencial e uma capacidade para ser um grande líder, para ser o grande rei de Israel. Mas de repente Deus vem e Deus muda a mentalidade, a ideia de Samuel a respeito de liderança. A palavra de Deus diz, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Olha o que Deus diz a Samuel. Nem para a sua altura, porque o rejeitei. Ou seja, Deus rejeitou aquele perfil, aquele homem que tinha um perfil de liderança, uma característica externa de liderança, aquele homem que tinha um potencial de guerreiro, uma característica externa de um guerreiro, Deus rejeitou, diz ali a Bíblia, porque o rejeitei, diz o Senhor, porque o Senhor não vê como vê o homem, diz a Bíblia, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então preste atenção nisso. Deus vê o teu coração. E não é por acaso que você está fazendo essa escola de líderes, não é por acaso que você fez o encontro com Deus, não é por acaso que você está numa célula, há algo de Deus aí. Deus te atraiu com um propósito. Deus te atraiu, te trouxe com um propósito. Então preste bem atenção. Há um chamado de liderança aí que precisa ser trabalhado, que precisa ser extraído e que precisa ser colocado em prática. E é por isso que você está aqui. E eu quero falar então sobre a responsabilidade de um líder de célula. Agora vamos voltar aqui ao assunto sobre as células, vamos voltar aqui ao assunto sobre a visão celular. E eu quero falar sobre o líder dentro da visão celular, o líder de célula. E eu quero que você anote, pegue a sua agenda e anote tudo o que eu vou te passar. A responsabilidade do líder de célula. E eu quero aqui falar a respeito de 12 pontos, 12 coisas, 12 responsabilidade de um líder de célula. E a primeira, o líder de célula não pode faltar à reunião da célula. Talvez você deve estar pensando assim, mas isso é óbvio. Mas na minha experiência como líder, eu pude observar que alguns líderes de célula acabaram negligenciando. Alguns foram abrir a célula, ministraram por um tempo e, num determinado tempo, começaram a faltar, a marcar outros compromissos no dia da sua célula. Preste bem atenção. A célula é a responsabilidade do líder e ele não pode, ele é a figura central, ele precisa estar lá, ele precisa trazer esse suporte, ele precisa estar lá. Então, em alguns momentos, um vice-líder, eu já vou falar do vice-líder, pode substituir em caso de uma emergência. Mas é importante que o líder de célula esteja, e não apenas nas células, mas também em todas as reuniões. Número 2, a segunda responsabilidade do líder é estar presente, e aqui entra as outras reuniões, estar presente nos cultos e discipulados de liderança. O líder de célula, ele precisa estar presente também na sua célula, que é o discipulado, aonde ele recebe da palavra da célula, aonde ele está em comunhão com a sua liderança, com os seus supervisores e em comunhão ali com os seus pastores. O líder de célula, ele não pode ministrar uma célula e ficar faltando culto.
Ele precisa ministrar a célula, mas ele precisa estar lá junto com a comunidade, junto com a igreja local. Por dois motivos, imagino eu, além de estar lá para receber algo e para ser edificado no Senhor, ele também está dando exemplo para os seus discípulos. Então preste bem atenção, você, futuro líder de célula, esteja presente em todos os cultos e todas as reuniões. Em terceiro lugar, a terceira responsabilidade de líder é ganhar e consolidar novos discípulos. Ganhar e consolidar novos discípulos ali para a célula. Há líderes que se acomodam. Há líderes que conseguem ter ali 2, 3, 4, 5 discípulos e de repente ele para de ganhar novas vidas. Ele para de, e até, às vezes até vem visitante na célula, mas ele desiste de consolidar. E o que é consolidar? A palavra consolidar é tornar sólido, com solidez, consolidar. Então, tornar sólido, o líder ele tem essa responsabilidade de ajudar o novo convertido até que ele firme os seus passos no Evangelho, na palavra, em Cristo Jesus. Então, essa é uma missão, essa é uma responsabilidade nossa. Além de ganhar vidas novas, nós precisamos consolidar essas vidas, dar o suporte a elas até que elas consigam caminhar sozinhas, até que elas possam ser enviadas para um propósito. Mas no começo, todas as pessoas que vêm à nossa célula, todas as pessoas que vêm à igreja, precisa de um suporte. E você, líder de célula, precisa então, tem essa responsabilidade de ganhar pessoas novas e consolidar essas pessoas. Vamos lá? Em quarto lugar, a quarta responsabilidade do líder: conduzir os seus discípulos no processo da visão celular. Então não basta apenas você ter uma célula, ministrar uma palavra sobre eles, orar por eles, ajudar eles, cuidar deles, e eles ficarem ali na célula somente. Eles precisam ser impulsionados para o processo da visão. Como? A primeira coisa, fale de um encontro com Deus. Fale daquilo que você recebeu no encontro. Ministre sobre essas pessoas, ensine elas. Fale do processo, fale do pré-encontro, do encontro, do pós-encontro. Gera isso nos seus discípulos. Gera isso nessas pessoas novas que estão vindo. Isso vai fazer com que eles sintam esse desejo, sejam atraídos até o propósito e eles vão cumprir esse propósito. Depois tem a escola de líderes e assim sucessivamente. Cada degrau, cada passo dentro da visão celular, cada passo dentro do ministério, você como líder precisa orientá-lo, influenciá-lo e conduzir os seus discípulos no processo da visão. Quinto lugar, quinta responsabilidade do líder: passar os recados da igreja e inserir os seus discípulos nos propósitos da igreja local. É aquilo que eu falei anteriormente. Muitos líderes acabam ministrando, falando sobre a liderança, ministrando uma palavra, falando sobre os líderes, porém não consegue inserir eles na igreja, porque não falam, porque não passam os recados. Às vezes a sua igreja local está passando lá nos cultos de domingo, está ministrando sobre uma série de mensagens, sobre uma campanha que estão fazendo, sobre um trabalho de evangelismo, de oração, e aí você não convida eles para participarem. Então, esse é um erro de muitos líderes. Você, como um futuro líder de célula, tem que ter essa responsabilidade. Todos os seus discípulos sejam encaminhados, sejam conduzidos para os compromissos e para a agenda da igreja. E em sexto lugar, contactar as pessoas que faltaram nas reuniões. O líder tem essa responsabilidade. Se o seu discípulo, depois que ele começa a ir na igreja local, de repente ele está indo, mas um dia ou outro você observa que ele não foi, ele faltou. Por que ele faltou? Será que ele não está precisando de uma ajuda? Será que ele não está precisando de algo? E aí nós, como líderes de célula, precisamos entrar em contato, talvez por uma ligação, por uma mensagem, ou talvez até uma visita. Ele precisa ser contactado. Da mesma forma na sua célula. Se o seu discípulo, se essa pessoa está indo na célula, mas por algum momento ela desistiu, ela parou de vir, você precisa então entrar em contato, ligar para ela, nunca abandonar essa pessoa, mas sempre entrar em contato, buscar fazer uma visita para ela. Essa é a responsabilidade também de um líder de célula. Em sétimo lugar, a sétima responsabilidade de um líder: ministrar a palavra com fidelidade ao propósito gerado. Toda palavra de célula ela tem um propósito. Toda palavra de célula, a palavra de célula não é algo que é
é assim, aleatória, de qualquer jeito. Não. A palavra de célula ela é buscada através da oração, através de um relacionamento com Deus, de leitura, de estudo, para um propósito da congregação. Então, a palavra de célula, ela é ministrada por um pastor, que é ministrada através de outros pastores, líderes de nações, líderes de grupos também, supervisores, até chegar um líder de célula, até chegar você. Então, quando você recebe essa palavra de célula, toda a igreja está ministrando a mesma palavra. Talvez ali, quando há formação de nações, talvez uma palavra será direcionada a um grupo, a uma nação, a um projeto, outra para outro. Porém, caminha debaixo, toda a congregação, todas as pessoas caminham juntos, alinhados a um propósito. Então, a palavra de célula, ela tem um propósito. Quando o líder de célula, ele ministra a palavra e vai desvirtuando esse propósito, dirigindo para um outro lugar, para um outro caminho. Quantos líderes eu já percebi que a palavra de célula virou aquele telefone sem fio. Ele recebeu de um jeito e quando ele vai ministrar, ele ministra totalmente diferente. Ele muda o sentido, o foco da ministração. Isso não pode acontecer. O líder tem a responsabilidade de ser fiel à mensagem que ele recebeu, ao rema da mensagem, ao propósito da mensagem, ao centro, ao objetivo da mensagem. Há um propósito nessa mensagem. Essa mensagem ela vem debaixo de uma unção, debaixo de uma direção do Espírito Santo, e o líder que vai ouvir essa mensagem, que vai transcrever essa mensagem, ele tem essa responsabilidade de repassar de forma com muito critério, com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque essa mensagem vai gerar esse mesmo espírito na vida daquelas pessoas que estão ouvindo. Oitava responsabilidade, no oitavo lugar, a oitava responsabilidade de um líder, ser pontual. O líder de célula precisa ser pontual. Chegue na sua célula com antecedência. Chegue na sua célula com 5, 10 minutos, não precisa ir muito cedo, claro, mas você precisa chegar na célula antes de começar a célula. Você não pode chegar, se a célula está marcada para as 20 horas, você não pode chegar lá às 20, você não pode chegar lá às 20 horas e 5 minutos, ou às 20 horas e 15 minutos. Você, como líder de célula, precisa chegar um pouco antes, precisa chegar mais cedo para que você possa recepcionar junto com o anfitrião, junto com o dono da casa ali, você possa recepcionar as pessoas que estão chegando. Então, seja pontual, chegue com antecedência e mais, não demore para sair. Tem líderes de célula que muitas vezes vão ministrar a célula, terminou a célula, ele fica lá na casa do anfitrião conversando e juntando o grupo, às vezes aquele bate-papo depois leva aí 1 hora a mais, 1 hora e meia a mais, porque ficam conversando e brincando. Tenha a responsabilidade, principalmente se você ministra uma célula na casa de uma outra pessoa, na casa de um anfitrião, tenha a responsabilidade com o anfitrião e com as pessoas ali da sua família. Tenha a responsabilidade e termine também no horário certo. Claro, há um período a mais que você pode trabalhar, mas não ultrapasse muito desse tempo. Em nono lugar, a nona responsabilidade de um líder é seja educado e respeitoso com cada integrante da sua célula. Tenha educação, respeite, cuidado com as brincadeiras, cuidado com a forma de falar. Às vezes o método, o jeito que você conversa na sua casa com seus familiares, às vezes você tem intimidade para falar, mas quando você chega numa célula, você vai conversar com pessoas que vêm de uma outra cultura, de uma outra família e que não está acostumado com essa liberdade nas suas palavras, na sua forma de brincar. Então, tenha o cuidado, seja respeitoso, seja educado com cada integrante da célula. É comum você ver nas células, às vezes o líder tem intimidade com alguém e ele, com essa pessoa, ele fala um vocabulário através aí de brincadeiras, tem um tipo de vocabulário de conversa. E de repente a pessoa que está chegando nova na célula não está acostumado com aquilo. Então aquela pessoa vê aquele nível de conversa, muitas vezes pode trazer até mesmo um escândalo
porque ele não tem a maturidade que você tem. Então, é necessário ponderar as palavras, cuidar com as palavras. Não pode ser algo engessado, claro, não pode ser uma coisa formal, muito pelo contrário. É importante essa descontração, ser descontraído. A célula tem esse espírito de alegria, de brincadeira, esse espírito é contagiante isso, mas não pode ser desrespeitoso. Ok? Então, em 10º lugar, ministre a célula de forma clara e compreensível, usando sempre a voz num volume agradável aos ouvidos. Você que vai ministrar uma palavra de célula, cuidado, não fale muito baixo para que a pessoa ela não consiga te ouvir. Não fale muito baixo, procure ser mais transparente, mais claro no falar, mas também cuidado, não vai sair gritando na sua célula, não grite na célula, não grite, a palavra da célula você não precisa gritar. Você pode explanar a mensagem de forma com muita sabedoria, de explanar a mensagem de uma forma tranquila, até porque esse é o objetivo da célula, ser algo descontraído, ser algo informal. Então, cuidado, há pessoas que têm um sonho de ser um pregador, têm um sonho de estar pregando nos altares das igrejas. E quando eles vão ministrar uma palavra de célula, eles pensam que estão em um ginásio, um estádio de futebol, cheio de pessoas e querem pregar para multidões. E aí acaba gritando, levantando a voz. Não, 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 calme. Calma, calma, calma. A célula, ela tem que ser assim, de forma muito tranquila. Ministre uma palavra com poder, com graça, com autoridade, sim, porém, de forma aonde haja clareza nas suas palavras. Em 11º lugar, sempre inicie e termine a célula com oração. Sempre inicie e termine a célula com oração. Ore. A oração é o que vai, com certeza, trazer sustentabilidade nessa célula. É o que vai firmar, porque a oração é o que vai abrir portas para o sobrenatural. Então, comece uma célula orando, termine uma célula orando. E, em último lugar, no 12º lugar, desafio a trazerem um convidado na próxima semana. Não termine a célula sem que você faça um convite e diga, olha, semana que vem, traga um amigo seu. Você conhece alguém? Quem você poderia trazer na semana que vem? Quem é que você conhece que poderia estar aqui com a gente? Faça esse tipo de pergunta. Você conhece alguém da sua família que poderia estar aqui na célula junto conosco na próxima semana? Faça esse tipo de pergunta e desafio a convidar, ainda que na outra semana ele não traga ninguém. É sempre importante desafiar os seus discípulos a convidar uma pessoa nova. E você que está frequentando uma célula, eu quero te desafiar. Traga alguém novo essa semana na sua célula. Convide alguém, mande uma mensagem para um amigo, ainda que talvez ele não aceite, mas insista. Quem sabe essa semana ele não vai, mas quem sabe na semana que vem ele aceita. Então, por isso, nunca deixe de convidar pessoas para o Evangelho, para Cristo, para a célula, para a igreja. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá. Eu quero falar agora sobre a segunda pessoa da célula. A primeira é o líder, a segunda pessoa é o vice-líder. O vice-líder nós temos o hábito de chamar carinhosamente de Timóteo, a exemplo do apóstolo Paulo, que chama Timóteo de meu filho amado. O Timóteo seria a pessoa de maior confiança, a pessoa que você tem mais empatia, que tem mais essa liberdade, a pessoa de confiança, a pessoa que está mais próxima. Esse tem toda a característica de ser um substituto, um vice-líder, né? Então, o vice-líder, é importante que toda célula tenha um vice-líder, independente se essa pessoa ela já fez escola de líderes ou não. Se ela não fez escola de líderes, se o seu vice-líder ainda não fez escola de líderes, ele está em um processo ainda de ganhar e de consolidar. Claro, essa pessoa vai ter que ter alguns critérios, você vai ter que ter um certo zelo e um certo cuidado. A partir do momento que ele fez escola de líderes, esse vice-líder ele já vai liderar a célula junto com você, porque é importante, essa seria a primeira das nossas metas. A primeira meta nossa é formar um vice-líder.
Um vice-líder é alguém que vai te substituir no momento em que você não puder. O vice-líder é aquele que vai liderar a célula junto com você. A figura do vice-líder é essa. Quais são as responsabilidades do vice-líder? Todas iguais à do líder. Porém, claro, a primeira pessoa, a referência da pessoa é o líder. Então, o vice-líder ele tem a mesma responsabilidade, claro que em segundo plano, mas ele está ali para liderar junto com o líder de célula. Ele está ali para liderar. Claro que, se ele ainda não fez escola de líder, você vai ter que ter um certo cuidado. Você não vai liberar a célula para ele, você não vai botar ele à frente de pessoas sem passar pelo processo da visão. Mas você pode, de certa forma, introduzindo ele no propósito de forma sutil, de forma leve, sem pressão, sem peso. Você pode, então, impulsioná-lo, motivá-lo e ajudar. Eu acho tremendo, na verdade, que Jesus ele não enviou os apóstolos sozinho. A Bíblia diz que ele enviou os apóstolos de 2 em 2. Então, logo após, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7, logo após Jesus chamar os 12 apóstolos, ele envia os 12 apóstolos de 2 em 2. De 2 em 2, para que houvesse uma concordância e milagres, sinais aconteceram. Jesus ele deu sobre os discípulos poder para expulsar demônios, diz essa palavra, para expulsar espíritos imundos em 2 em 2. Então é importante que você, líder de célula, não caminhe sozinho. Você não pode caminhar e liderar uma célula sozinho. Você precisa da figura de um Timóteo, você precisa da figura de um discípulo amado, você precisa da figura de um vice-líder, de um co-líder, vice-líder. Cada denominação chamou de um jeito. Nós aqui chamamos de vice-líder e temos esse apelido carinhoso de Timóteo. Você precisa ter a figura de um vice-líder com você. Então, vamos lá. As responsabilidades, como eu disse antes, são iguais, todas do líder, da mesma responsabilidade do líder de célula, ok? E em terceiro lugar, a figura, a pessoa na célula, a terceira pessoa da célula é o anfitrião. E aqui há uma dúvida, né? Primeiro, quem é o anfitrião? O anfitrião é quem cede a casa. É quem empresta o seu lar, quem empresta a sua casa, quem empresta ali o ambiente para que a célula seja feita. Mas é importante falar aqui que nem todo líder de célula consegue começar uma célula com um anfitrião. Às vezes o líder de célula ele tem que abrir célula na casa dele, né? Mas já vou avisando aqui que o recomendado é que você não abra célula na sua casa. É importante que você tenha um anfitrião. É importante que você tenha alguém aonde você vai abrir a célula. Talvez no início, né, que você vai começar a sua célula, abrir a sua célula, talvez você ainda não tenha a figura definida de um vice-líder. Não está muito claro, não está definido, você está começando. Você não mandou ninguém para o encontro ainda, ninguém foi fazer escola de líderes, então aí você não tem confiança nos discípulos, porque você sabe que eles ainda não estão dando bom testemunho, eles estão crescendo no evangelho, mas ainda não estão dando bom testemunho na sociedade. E por isso fica difícil para você abrir célula na casa de alguém. Eu entendo. E eu sei que essa é a grande dificuldade de muitos que começam. Mas na medida que você vai crescendo, você precisa ter essas figuras bem definidas. O líder, o vice-líder e o anfitrião. Precisa ter isso muito bem definido. Essa é a grande meta de um líder para começar. Você tem que começar a célula tendo essa meta, tendo esse objetivo bem definido em seu coração. Eu preciso ter alguém, um vice-líder, eu preciso ter um anfitrião. Então, como eu disse antes, o anfitrião pode ser você. Sim, você pode abrir a sua casa para começar uma célula ali, até surgir a oportunidade de ir para uma outra casa. Porque qual é a figura? Por que eu preciso ter um anfitrião? Porque o anfitrião, dentro de uma igreja, ele é como se ele tivesse a finalidade, o cargo de um diácono na igreja. Ele é aquele que serve, ele é aquele que recepciona, ele é aquele que ajuda, ele é aquele que trabalha para o bom andamento da reunião. Ele é aquele que vai servir, que vai orientar, que vai ajudar o líder. Ele é aquele e vai ajudar o vice-líder também, que está ali auxiliando, mas ele é o dono da casa, ele é o que vai servir uma água,
Ele é o que vai estar na porta para recepcionar, ele é que vai dar as boas-vindas, que vai preparar algo, preparar um quebra-gelo, por exemplo, alguma coisa, alguma dinâmica, algum trabalho que vai fazer com que as pessoas se sintam à vontade. Ele é a figura do lar ali naquela célula. Então ele tem que trazer esse espírito de receptividade, de acolhimento, ele tem que trazer esse espírito de amor para a reunião. Então, a figura do anfitrião é essa, é a figura de um diácono, é a figura de um obreiro, é a figura de um servo. Por isso, a necessidade de ter um anfitrião. O anfitrião precisa ser agradável, precisa ser hospitaleiro, precisa ser simpático. Essa a responsabilidade de um anfitrião. O anfitrião, como eu disse antes, pode ser o líder de célula em alguns casos, mas o importante é que você tenha um anfitrião, uma casa separada. Vamos lá, responsabilidade do anfitrião. Preparar o ambiente, deixar o ambiente limpo, claro, com os assentos dispostos, colocados ali em círculos de preferência, com talvez uma música, talvez deixar uma canção de louvor ali tocando baixinho para que não atrapalhe a conversa, mas ele é quem prepara esse ambiente. Número 2, a segunda responsabilidade do anfitrião, participar das reuniões. Assiduamente, ele precisa também estar ali na igreja, ele também precisa estar em todas as células. Imagina um anfitrião que chega lá, abre a porta, dá a chave para o líder e diz, olha, pode usar minha casa à vontade, eu tenho que sair. Olha o ambiente constrangedor, né? O anfitrião ele não pode sair no momento da célula, ele precisa estar ali. Terceira responsabilidade do anfitrião, receber as pessoas com alegria, com satisfação, fazendo-as se sentirem confortáveis. Quarta responsabilidade, auxiliar o líder também a consolidar e principalmente motivar os novos a subirem a escada do sucesso. Então o anfitrião ele também tem essa finalidade e essa responsabilidade de motivar também. Né? O líder diz assim, olha, vai ter um encontro com Deus agora no próximo mês. O anfitrião já diz, olha, eu já fui, foi legal, eu quero que você esteja lá porque vai ser muito bom. O vice-líder também diz, olha, eu fui, eu tenho um testemunho nessa área. É esse equilíbrio, é esse espírito que vai fazer com que outras pessoas também estejam juntos, também estejam firmes. Isso é liderança. Então o anfitrião faz esse papel. Em quinto lugar, o anfitrião tem a responsabilidade de anotar os contatos dos visitantes. Muitas vezes o líder de célula ou o vice-líder está conversando, dando atenção para um, dando atenção para outro, e chega uma pessoa nova, ele vai lá, cumprimenta, mas ele está tão entretido nos eventos, nos recados, e às vezes ele esquece de pegar o telefone dessa pessoa nova que chegou. O anfitrião, ele tem essa responsabilidade de ter o telefone de todos, de saber um pouco mais, talvez até o endereço, de quebrar essa barreira e ter esse contato com essa pessoa, com esse visitante. Em sexto lugar, a sexta responsabilidade de um anfitrião, ser fiel ao líder de célula e também ao seu supervisor, ao seu pastor, né? É necessário que o anfitrião seja alguém fiel à sua liderança, fiel à sua visão, fiel ao seu supervisor, fiel ao seu discipulador, ao seu pastor. E em sétimo lugar, a sétima responsabilidade de um anfitrião é ser fiel à visão da igreja. Não basta ter alguém ali bem, uma pessoa receptiva, uma pessoa carinhosa, uma pessoa simpática, mas se na hora de conversar com os discípulos, ele está falando de uma outra visão, de um outro modelo, de um outro método que ele assistiu, ou que ele viu, que ele assistiu na internet, ou porque ele viu, ele presenciou em uma outra igreja. Ele vai estar ali contribuindo em muitas áreas, mas ele vai estar ali alguém que vai promover a divisão. Então ele precisa ser fiel à visão da igreja. E em último lugar, a oitava responsabilidade do anfitrião é dar bom testemunho. Né? Se ele cedeu a casa para abrir uma célula, vai vir pessoas ali que talvez não conheçam. E vai chegar pessoas ali, vai ser bem recebido, vai ser um ambiente agradável e de repente todos vão embora. No dia seguinte,
aquelas pessoas que estão ali vão encontrar esse anfitrião no mercado. E lá no mercado ele não vai ser uma pessoa agradável. Lá no mercado ele vai ser alguém que não vai dar bom testemunho. Lá na rua, lá na praça, na lanchonete, ele não vai, lá na escola, ele não vai dar bom testemunho. O que vai acontecer? Aquela pessoa que foi na célula vai se decepcionar, vai se entristecer. E isso vai trazer problemas ao líder de célula, trazer problemas à célula. Por isso, o anfitrião tem que ser alguém que dê bom testemunho. Vamos lá? E por último, falei aqui sobre o líder, falei sobre o vice-líder, o Timóteo, falei então sobre o anfitrião e agora, por último, em quarto lugar aqui, a quarta pessoa de uma célula, na verdade não é quarta, mas pode ser mais e deve ser mais, que são os demais participantes. Pessoas que estão ali visitando, pessoas que estão ali, às vezes algumas pessoas vêm, só fazem uma visita, talvez nunca mais volte naquela célula. Outras pessoas vêm, gostam e ficam. Outras pessoas vêm e precisam de uma atenção. Outras não precisam de tanta atenção. Ela mesma se dispõe. Enfim, há uma variedade. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Cada um precisa de uma atenção, de um cuidado, de forma diferente. De uma atenção, de forma diferente. Então, em quarto lugar, então, vem aqui os participantes dessa célula. E esses participantes, como eu disse na aula anterior, os participantes de uma célula, eles precisam ter um número X, né? Para que essa célula não seja um peso para o líder, para o vice-líder, nem para o anfitrião. Então, é importante que a célula tenha, no mínimo, aí 3, 4 pessoas, até 12 pessoas no máximo, para que não sobrecarregue o local, para que não crie, então, um ambiente carregado de pessoas, onde você vai orar, ministrar por todas, e às vezes leva tempo para terminar a célula, porque você não conseguiu orar por todos de tanta gente que tem. Então, a partir do momento que essa célula começa a crescer, está na hora de levantar o seu vice-líder, quem sabe, para que ele abra uma outra célula e que haja a multiplicação. Quero encerrar lendo o livro o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3, 2 ou mais, reunidos em meu nome, palavras do próprio Jesus, aí estou eu no meio deles. Ali estarei, em algumas traduções. Aonde tiver 2 ou mais, falando no nome de Jesus, Jesus vai estar lá. Então, cada célula é uma porção, é uma pequena partícula, uma pequena porção dessa igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, do corpo de Cristo sobre a terra. Então, cada célula é uma igreja em desenvolvimento, é uma igreja em crescimento. Por isso, se prepare para auxiliar. Talvez você vai ser o vice-líder da sua célula. Talvez você vai ser o anfitrião da sua célula. Talvez você vai ser essa pessoa que vai auxiliar o seu líder ali na célula. Que Deus te abençoe. Estamos aqui encerrando a nossa terceira aula. Se prepare para a quarta aula. Anote tudo, estude. Em breve aí a nossa aula presencial, as atividades, o trabalho. E se prepare para ministrar uma célula, para orar numa célula, para ser instrumento nas mãos de Deus, ali na sua célula, através ali do seu líder, que vai te ajudar, que vai contribuir para o teu crescimento. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.